família, ver a irmã Silmara, os filhos, e a igreja aqui, cidade universitária, né? Igreja linda, maravilhosa. E graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para falar acerca da palavra de Deus e falarmos acerca de temas relevantes, temas que são fundamentais para a fé cristã na atualidade, porque a igreja de Cristo tem que estar pronta para aquilo que está acontecendo. Ela precisa estar devidamente posicionada em prol da palavra de Deus. Então, muitas das vezes, nós, por falta de conhecimento bíblico, acabamos por padecer, acabamos por sofrer ou estar confusos diante de certas situações que na verdade já nos foram alertadas pela Sagrada Escritura. Então, aquilo que fazemos aqui, quando trazemos esse alerta e essa conscientização acerca daquilo que está acontecendo ao nosso redor, não é porque nós vamos dar estratégias para que você não passe por quaisquer problemas, ou não passe por quaisquer embates, ou confrontos, ou lutas, mas é de preparar para diante dos embates, dos confrontos e das lutas, você tem o posicionamento correto, se preciso for, dando até a sua vida por amor ao Evangelho, porque durante muito tempo a Igreja de Cristo esteve em períodos mais pacíficos, em períodos mais tranquilos. Passamos aí por um período de grande liberdade para a pregação do Evangelho, para a divulgação da palavra de Deus, para posicionamentos contrastantes com a realidade que está ao nosso redor, mas isso está mudando. Eu não sei se você está percebendo, mas as situações políticas, as situações sociais, as situações que estão ao nosso derredor estão passando por graves transformações, de modo que o mundo está se mostrando cada vez mais hostil à palavra de Deus. Mas só não tem consciência disso aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele nos alertou com relação aos dias em que estamos vivendo, que serão dias difíceis, serão dias trabalhosos, que não darão ouvidos à palavra de Deus, que sentirão comichão nos ouvidos, mas ele fala, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, instes, redargue, exorte, pregue a palavra de Deus. Nós temos que manter a nossa posição, e se preciso for, fazer como nossos irmãos que foram entregues no Coliseu, que foram mortos devido à sua fidelidade ao nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Então, quando nós olhamos para essa lição aqui, não se engane, aqueles que estão de forma muito atenciosa trabalhando no setor de educação da igreja, que aliás você pode se orgulhar, porque a Assembleia de Deus, desde sua fundação em 1911, Daniel Berg, Gunavinger, e a primeira igreja que chamava-se Missão de Fé Apostólica, e depois foi alterado para a Assembleia de Deus, desde seu início se preocupou sempre com oração e com estudo. Oração e estudo sempre foram os pilares desta igreja. Oração e estudo. O pilar dessa igreja não é rodar, o pilar dessa igreja não é fazer aviãozinho, o pilar dessa igreja não é sambar na presença de Deus. O pilar dessa igreja é oração e estudo das Sagradas Escrituras. Essa igreja tomou o tamanho que ela tem, o volume que ela tem nesse Brasil, a dimensão que ela tem, a importância que ela tem, por causa dos pilares fundamentais de oração e estudo da Sagrada Escritura. A partir da base em que você ora, você tem comunhão íntima com Deus, você estuda, você conhece a palavra de Deus e faz a devida exegese da palavra, você prega com poder e Deus opera, porque quem opera é a poderosa mão de Deus. Então, aqueles que fazem parte da comissão de estudo da igreja, por que eles trazem um tema desse? Veja, a igreja de Cristo e o império do mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia, porque eles estão percebendo toda a movimentação que está ao derredor. Então nós temos que entender por que eles trouxeram esse tema. Estamos fazendo o fechamento dele aqui. Eu vou passar rapidamente pelos temas. Eu vou precisar cavar um pouco alguns conteúdos mais técnicos para falar acerca do background, né, daquilo que está por trás disso que foi apresentado, para que você entenda o porquê, tá certo, de tudo que está acontecendo aqui, tá certo? Tudo, o pano de fundo, né, aquilo que está por trás do que nós vemos atualmente, tá certo? Então eles trouxeram esse tema porque esse tema está relacionado ao alerta que você precisa ouvir.
ao posicionamento que você precisa adotar, à urgência daquilo que você precisa fazer, tá certo? Porque se nós não agirmos rapidamente, nós vamos perder espaço como igreja na sociedade. A igreja tem que se posicionar em prol da palavra de Deus, em prol da família, em prol dos valores cristãos. A igreja precisa ter um posicionamento. A igreja precisa agir em relação à membresia, que está constantemente em contato com certas fontes contaminantes. A igreja precisa agir em relação à sua juventude, que vai para a universidade, que é confrontada, que não só confrontada, mas muitas das vezes até exposta ao ridículo, tem a sua fé vituperada, tá certo? Devido a certos posicionamentos ideológicos. E quando você entende o que está agindo por esses posicionamentos ideológicos, você descarta-os de primeira. Você diz, eu sei o que está agindo aí. Não é uma análise racional, não é um pensamento coerente, mas sim, é um doutrinamento satânico, diabólico do fundo das trevas. E quando você entende a origem daquilo que está se manifestando diante de você, você sabe o quão desprezível ele é, e você se mantém firme na sua posição cristã. Então, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, não há ninguém que consiga nos derrubar, porque firmes na rocha que é Cristo Jesus, a rocha secular, ninguém poderá nos deter, ninguém poderá nos derrubar. Jesus Cristo disse, aquele que firmar os seus pés sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a ventania, pode vir o vendaval, pode vir o Satanás, pode vir quem for, pode vir correntes ideológicas, ventos de doutrina, ninguém tira você da presença de Deus, quando você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, ok? Então por isso que esse tema é relevante, a igreja de Cristo e o império do mal. Claro que eu não vou conseguir me aprofundar em tudo, eu vou mencionar, tá certo? Aquilo que eu estou trazendo para vocês aqui. O conteúdo fica disponível no final da aula. Quem tiver dúvidas, posso conversar, posso estar ajudando. E meu contato fica aí também. Quem quiser maiores esclarecimentos, isso aqui são livros indicados para você se aprofundar no tema. 1984, George Orwell. Quem me indicou esse livro foi um professor de antropologia que eu tive na faculdade de pedagogia. E ele, quando fez a indicação desse livro, eu achei até um tanto exacerbado. Ele indicava para a sala ler com urgência. Por quê? Na época, que pelo menos 5 anos atrás aí, ele já percebia certos movimentos na sociedade que podiam muito bem ser percebidos através desse livro. George Orwell é um pseudônimo, e ele basicamente fala acerca de uma sociedade totalitária, que de tal modo se instaurou no poder e domina toda a situação, que ela modifica a língua, ele passa a modificar toda a linguagem, chamando essa língua agora de nova língua, aonde você tem a limitação, a proibição de certas palavras. Isso que George Orwell falou no livro dele, chamado 1984, que era um vislumbre de um futuro, ele estava antes disso, ele já estava abordando de uma forma até profética aquilo que nós vemos hoje com o politicamente correto. O politicamente correto é a política através do qual o governo põe uma mordaça na sua boca, utilizando-se sempre de algum tema válido. Então o racismo é crime, sim, tem que ser criminalizado, tem que ser proibido. Preconceito de classe, preconceito de cor, preconceito de xenofobia, preconceito de etnias, né? Tem que ser de fato proibido. Só que na esteira dessa proibição, eles se estendem e começam a criar proibições impeditivas à pregação do Evangelho. Quando, por exemplo, eles não apenas validam certos comportamentos sociais, por exemplo, comportamentos ligados à prática homossexual, eles não apenas validam esses comportamentos, mas eles instituem proibições a qualquer tipo de manifestação antagônica. E quando você se posiciona em antagonismo, baseado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, eles qualificam esse posicionamento de homofóbico. E assim você passa a primeiro ser questionado, ser perseguido nas redes sociais, ser cancelado, que é um tema, um neologismo, né, que surgiu hoje. As pessoas vão na sua rede social e fazem uma devassa.
e atacam você moralmente. Eles não atacam suas ideias, atacam a sua pessoa. E aí eles começam a tentar humilhar você de qualquer forma, promovendo o chamado cancelamento. E não apenas isso, mas vão a vias jurídicas, e aí começam a processos para fazer com que você venha a ser silenciado, através de multas, através de prisão, através de todo tipo de ameaça. Então você tem aí a chamada censura, tá? Então a censura está em vigor, a censura já está funcionando. Velada, né? Não é mais velada, não, já foi velada, começa de uma forma velada, começa através de temas que são de fato, todos concordam que de fato tem que ser proibido, mas ela extrapola aquilo e começa, por quê? Através daquilo que a gente chama instrumentalização do Estado. Quanto mais poder você dá ao Estado, mais risco você corre. Por quê? Porque um Estado muito inchado e muito poderoso, uma hora ele se volta contra você. Então, muitas das vezes, nessa discussão de direita e esquerda, tanto direita quanto esquerda podem vir a instrumentalizar o Estado com muito poder. Só que a questão muitas das vezes, não é você que está no centro do poder. Você é a situação e outra é a posição. Mas pode ser que a oposição se torne situação. E a instrumentalização do Estado, ela vai se voltar agora contra você. O cara tem deputados, senadores, juízes da Suprema Corte, parte do presidencialismo e todas as suas secretarias, todos instrumentalizados por uma certa ideologia. Essa ideologia prevalece. Ela imprime cartilhas com o seu dinheiro, pregando ideologias que você não concorda, e distribui na escola, para o seu filho. E se você tirar o seu filho da escola, você será punido por isso. Então, você é obrigado a engolir o sistema, a entrar no sistema e participar dele. Aí você começa a tentar lutar contra ele, dentro de casa. Só que seu filho tem um grande período na escola e pouco período em casa, e menos ainda na EBD. Então a luta será desigual. Por isso que o que cabe nós aqui? Conscientizar você. Se você não se posicionar, você vai perder seu filho. Se você não se posicionar, você vai perder sua filha. De tal modo que você cria uma criança na igreja, baseado naquele versículo: ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Esse texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar, não no sentido de que deterministicamente aquilo que você ensinou quando é criança, ele vai seguir a vida inteira. Mas ele diz, se você for buscar no original, se você deixar a criança andar no caminho dela sem corrigi-la, quando crescer, ele permanece no erro. Esse versículo ele tem mais essa tendência. É necessário a condução dos pais. É necessário o exame de todos os conteúdos que estão sendo absorvidos por ele. É necessário uma investigação sobre tudo isso. Então, esse livro, ele fez essa denúncia. Esse guia politicamente incorreto do comunismo também é importantíssimo para você ver tudo aquilo de prejuízo que essas ideologias diabólicas já causaram ao longo da história. É uma ideologia tão nociva que ela deveria ser tão criminalizada quanto o nazismo, porque eles fizeram tanto mal quanto ou pior. Mas a questão é que no decorrer da história, essa ideologia acabou prevalecendo sobre uma certa região e até hoje ela continua viva. E quando as pessoas pensam que a União Soviética caiu, o muro de Berlim caiu, tudo isso é passado, volta aí um líder na frente de uma potência atômica mundial com a mesma mentalidade daquela época, dizendo que o fim da União Soviética foi um erro. Então tudo isso permanece vivo, tudo isso permanece atuante, operante, e ele se metamorfoseia. É semelhante àquilo que Cristo descreveu sobre a ação, a técnica de Satanás. Se preciso for, ele se transforma até em anjo de luz. Ele se metamorfoseia, metamorfose, transformação, como o Raul Seixas dizia na música dele, a metamorfose ambulante, né? Então, a divulgação dessas ideologias através da arte, da música, das ideias, da filosofia, tá certo? Das ciências, a metamorfose, ou seja, a transformação naquilo que você quer, para que a ideia seja comunicada e você seja atraído para ela, tá certo? Então você tem essa situação na qual essas ideias elas se transformam, se adaptam, se dividem, se multiplicam para se tornarem atrativas para a sociedade, buscando elas
para esse viés ideológico que é antagônico a Deus, que é contra Deus. A única coisa que une essa diversificação hoje de grupos e de ideologias e de comportamentos e de tribos, a única coisa que une todos eles é o mesmo ódio contra Deus, o mesmo ódio contra as tradições. Eles podem adotar a bandeira que for, eles podem adotar o movimento que for, mas sempre que você fala em tradição, conservadorismo, cristianismo, palavra de Deus, acerca de Deus, aí você vê que eles se unem no mesmo antagonismo. Então você vê o mesmo espírito, ele se multiplica em diversas facetas. Pode falar. Esses dias, até comentei aqui na igreja, eu vi um rabino falar que é por isso que eles odeiam tanto o judeu. Porque o povo judeu tem regra. Sim. E através das regras que eles seguem, eles são abençoados. Sem dúvida. E os outros povos querem seguir aleatórios, sem regras, são amaldiçoados e querem ofuscar a bênção do... Eles se autodestroem. Eles se autodestroem e quando eles estão na situação de autodestruição, eles começam a construir narrativas. O que é a narrativa? A narrativa que a gente, muitas das vezes, coloca como denúncia, você cria uma história não necessariamente verdadeira, mas a partir da mentalidade pós-moderna, que é relativística, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Essa história é verdade para você. É relativo. Você disse que não é verdade, mas para mim é verdade. É assim que eu sinto. Ou seja, a verdade hoje não está mais fundamentada em cima dos fatos. Ela está fundamentada em cima do sentimento. É assim que eu me sinto. Eu, um negro, mais de 100 quilos, e eu acordo me sentindo uma mulher. Aí eu digo para você tem que me chamar de Joana. E você, mesmo vendo um negro com mais de 100 quilos de terno, você tem que me chamar de Joana, porque é assim que eu me sinto. A verdade não está mais fundamentada em cima de fatos, e sim em cima de sentimentos. Ela é líquida, tá certo? Essa é a pós-modernidade, tá certo? Esse é o mundo relativístico. Então, quando você olha para essa situação, você entende por que essas coisas constantemente acontecem. Constantemente vai acontecer esse embate. Por quê? Por causa dessa forma de pensamento, por causa dessa forma de mentalidade. E é contra isso que a igreja está lutando. E é contra isso que a igreja está se posicionando. Então é necessário, imprescindível, que nós tenhamos um entendimento de qual é o tamanho da luta em que nós estamos entrando e qual é a necessidade do nosso posicionamento. Quando você cita os judeus, lembrando que eles nos acusam, eles usam contra nós de forma pejorativa, mas a gente acaba abraçando de uma forma não pejorativa. Inclusive até o nome cristãos foi dado aos cristãos tentando ser pejorativo, chamando de pequenos cristos. Só que a gente abraçou com honra. Somos sim pequenos, somos cristãos, somos imitadores de Cristo, tá certo? Eles nos chamam de tradição judaico-cristã, que é uma das bases do mundo ocidental, tá? Tradição judaico-cristã é o quê? Isso aqui, ó, Antigo e Novo Testamento. Você vê Antigo Testamento, tá certo? De tradição judaica, e o Novo Testamento, tradição cristã. Aí você tem a tradição judaico-cristã, que é uma das bases da sociedade ocidental: Sagrada Escritura, lei romana, filosofia grega. São os três temperos aí que criaram o mundo ocidental. Quais são as opções? Veja, o pessoal gosta muito de cuspir no prato que come. Eles são peritos nisso, em cuspir no prato que come. Se você não quiser viver no mundo ocidental de tradição judaico-cristã, qual é a outra opção? Você pode ir para o mundo islâmico. Já ouviu falar da janela 10 por 40? Todo o norte da África, todo o Oriente Médio, mais boa parte do Oriente Extremo, a Indonésia inteira praticamente, você tem aí o grande mundo islâmico. Você vive lá debaixo de que lei? Sharia, que é a lei extraída do Alcorão. E como é que as mulheres têm que andar lá? De burca, coberta com um lençol de cima a baixo. O que eu acho aquilo algo humilhante, algo degradante. Ter que cobrir a mulher como se fosse uma coisa, um monstro, a mulher é um objeto dentro desse contexto, tá certo? Você tem diversos outros tipos de regramentos que são impositivos e que os grupos sociais que se aproveitam do mundo ocidental, de tradição judaico-cristã, não teriam a menor chance. Vai fazer uma marcha gay na Arábia Saudita, vai fazer uma marcha gay no Irã,
no Irã, uma mulher, porque ela usou o véu, esqueci o nome do véu, tem um nome específico lá, é hijab, né? Hijab, uma coisa assim. Ah, sim. Porque ela usou de forma incorreta, ela foi morta por agentes do governo. Existe uma polícia do costume, uma polícia da religião. Ela foi morta. E aquilo causou uma revolta tremenda no país. Mesmo assim, o sistema se mantém no poder. A opção é essa. Vai para o mundo islâmico. Qual é a outra opção? Vai para o mundo comunista. No mundo comunista, há um controle total da vida, há um controle total das manifestações de opinião. Não há liberdade de expressão no mundo comunista. Os chineses, por exemplo, todos eles são obrigados a ter um celular que tem um sistema de verificação do governo. Sistema de verificação facial, sistema de localização, tá? Se um cidadão chinês ele dá uma opinião contra o governo, existe um tipo de score social. E o score social dele é abaixado, diminuído, se ele emite uma opinião contra o governo. Se a opinião nas redes sociais é capturada pelo governo, ele vai dar abaixo o score daquela pessoa. Na Rússia, se você dá uma opinião contra o governo, não tem nem negócio de score. A KGB, que hoje tem outro nome, vai lá e sequestra você e sua família nunca mais te vê. Tanto, ao longo de muitos séculos, eles operaram os chamados gulags. O que é um gulag? O gulag é um sistema de pessoas que foram capturadas e foram levadas para campo de trabalho escravo. Elas trabalham lá até morrer. Então trabalham em diversas atividades impostas pelo governo, construindo coisas, e estão lá capturadas pelo Estado, prisioneiras políticas. Então isso é um país comunista. E aí você escolhe o que você quer fazer de sua vida. Você quer ir para um país árabe, um país comunista, um país, né, de tradição hindu, por exemplo, na Índia, que você tem outros problemas. Então o pessoal adora cuspir no prato que come, que é a sociedade ocidental, onde você tem devido processo legal, ninguém pode ser acusado, tá certo? Sem um crime anterior que prescreva, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal, a presunção de inocência, tá? Tudo isso porque Sagrada Escritura, direito romano e filosofia grega são as bases do mundo ocidental. Então, quando você ouvir pessoas tentando desprezar a sua fé, tentando desprezar a Sagrada Escritura, tentando desprezar suas tradições, saiba que essa pessoa está cuspindo no prato que come. Fala, você não está feliz? Vá para Cuba, vá para Venezuela, vá para a Coreia do Norte. E que as pessoas, se não forem totalmente subservientes ao líder, elas são eliminadas. Então você tem essas opções aí. Então os livros que eu sugeri aqui, né, 1984, O Guia Politicamente Correto, Idolatria do Estado, de Fernando Ferreira, A Estratégia também, que fala muito sobre essas correntes de movimentos políticos adotando a bandeira da defesa da homossexualidade como meio de manipulação dessas massas. Então, eles têm uma demanda. E o que esses movimentos fazem? Sequestram essas demandas para que eles entendam que a única maneira deles lutarem pela sua causa é aderindo a essas bandeiras políticas. Um grande exemplo disso, que eu deixo, que você vai entender de uma forma muito didática. Veja, eu não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo que essa pessoa faz. Eu estou dizendo para você que você, olhando para o posicionamento dela, você observa que nem todos têm o mesmo viés. É isso que nós temos que entender. Então, existe aqueles que estão em conformidade com a Sagrada Escritura, e existe aqueles que, mesmo não estando em conformidade com a Sagrada Escritura, não estão a favor desse sistema. Por exemplo, Clodovil. Clodovil era homossexual declarado, só que ele não era alinhado a esse sistema político e enviesador, que sequestra a causa dessas pessoas para o seu próprio benefício, para que essas pessoas sejam marionetes na sua mão, sejam bucho de canhão. Eles vão brigar por certas leis que vão prejudicar a igreja, prejudicar o cristianismo de modo geral, vão prejudicar as tradições da sociedade e vão causar esse abalo. Com isso, esse sistema político sobra poder. Eles querem remover aquele que está para eles se colocarem. E para isso eles usam quem for. A causa que for. A causa dos LGBTQIA+, XYWQ, por aí vai. A causa dos negros, a causa dos proletariados, a causa de quem for. Eles aproveitam dessas causas para os seus fins
políticos. Eles usam essas pessoas como bala de canhão. Então eles disparam essa pessoa, destroem o que tem que destruir e se aproveitam, tá? Livro Negro do Comunismo, esse livro aqui, ó, E Agora Como Viveremos, é ótimo para você entender cosmovisão cristã, tá? A Verdade Absoluta e Desinformação, são os livros que eu cito para a realização desse trabalho. Agora, entrando já no próprio material, uma palavra sobre utopia. O que é utopia? Veja, o que nós temos? Nós vivemos por fé. A fé não é uma utopia. A fé é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, não existe um segundo caminho. Ele é exclusivo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não é uma verdade. Jesus é um caminho. Por quê? Porque tem Buda, porque tem Maomé? Não. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Ele é a vida. Inclusive ele diz, Ele é a ressurreição e a vida. Tá certo? Então, quando nós olhamos para a nossa fé, o que nós encontramos? Nós encontramos, através da fé, uma conexão com a verdade, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade, como João disse. Ele é o Logos divino, o Verbo divino pré-encarnado, por meio de quem tudo foi feito, e sem Ele nada foi feito se fez. E Ele encarnou e veio até nós, e nós podemos tocar a palavra da vida, que é Jesus. Então a palavra da vida, que é Jesus, por meio de quem tudo foi feito, se encarnou e veio até nós, e andou entre nós, e entregou a sua vida na cruz do Calvário, e morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo. Nós seguimos a Jesus não porque nós abraçamos uma ideologia. O que estamos fazendo aqui não é uma ideologia. O que estamos fazendo aqui não é uma teoria. Nós abraçamos Jesus porque Ele é real, e porque Ele é vivo, e porque Ele está entre nós. Ninguém morreria por uma ideologia, ninguém morreria por uma causa política, mas muitos homens e mulheres já deram a vida por causa de Cristo Jesus. Inclusive, eu não vou lembrar agora, mas teve um desses grandes homens de Deus que, quando foi levado ao Coliseu e foi amarrado a um poste e colocaram piche na roupa dele e colocaram lenhas em volta dele, eu não vou lembrar agora o nome dele, eu estou quase lembrando, mas não lembrei ainda. Perguntaram para ele, ele já era idoso: olha, você tem a chance agora de negar. Se você negar a Jesus, a gente liberta você. Aí você vai viver sua vida e você volta a servir a Jesus, tá? Aí ele falou: o Senhor Jesus tem sido fiel a mim, tem sido meu Salvador, tem sido meu Senhor, tem sido meu Deus, tem sido Policarpo. Muito obrigado. Ainda bem que a gente está aqui junto com grandes sabedorias, né? Homens sapientes. Veja só, Policarpo, eu tenho servido a Ele, Ele tem sido meu Deus, Ele tem sido meu Senhor, me abençoando, me salvando, me regenerando, me transformando ao longo de toda essa vida. E por que eu vou negá-lo agora? É a oportunidade de eu mostrar para o mundo o quanto Ele é importante para mim, o quanto eu sou fiel a Ele. Apressa com isso aí, põe fogo logo nisso, que eu quero me encontrar com o meu Senhor. E quando ele falou isso, a multidão não aguentou, veio aquela cena, aquele homem idoso enfrentando seus exatores, seus executores, e apressando eles para pôr fogo logo naquilo, que ele quer se encontrar com o seu Senhor. É essa fé que você precisa para viver no mundo de hoje. É essa fé que você precisa confessar. Menos que isso você não aguenta. Nós não vivemos por utopia, nós vivemos por fé. A fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é Deus e que está vivo e que está entre nós. Mas essas ideologias, elas vivem sendo alimentadas por essa chamada utopia. Se eu pudesse representar para você o que é uma utopia, eu peço para que você, na sua mente, construa a imagem de um jumento. Pense no jumento. Pense numa pessoa montada num jumento. Agora pense nessa pessoa com uma vara montada no jumento, com uma cenoura pendurada na frente do jumento. E o jumento caminha em direção à cenoura, buscando alcançá-la. Só que ele nunca vai alcançá-la, porque a pessoa que está em cima dele está com uma vara, com uma cenoura pendurada sempre à frente dele. E ele vai caminhando em busca da cenoura. Isso é utopia. É uma ideia, é uma idealização, tá certo? É uma promessa, é um objetivo, é um propósito nunca alcançável, que é o chamado mundo segundo Karl Marx.
o mundo da utopia, o mundo perfeito do comunismo, sempre tentado e nunca alcançado. E sempre que